Tarde. Antes de mais, este tema vem um bocado, de certa forma, de encontro ao que a Cristina Ribas nos veio cá falar hoje sobre a questão da qualidade do jornalismo, que também passa por questões que têm a ver com o uso que é feito também de dados numéricos e não só de dados lógico-matemáticos no seu geral, na elaboração de peças jornalísticas. E este problema não é um problema nem recente, nem desconhecido. E é isso que eu procuro aqui trazer um bocadinho hoje. Os dados que eu trago hoje resultam de um estudo de caso e, portanto, a minha apresentação passará um bocadinho pela contextualização do problema, por algumas referências que já existem relativamente a este assunto, e depois, sim, alguns aspectos relacionados com o estudo, nomeadamente alguns resultados já preliminares e também já algumas conclusões. O problema não é, como eu estava a dizer, não é recente, e há uma expressão que o caracteriza muito bem, não relativamente à matemática em geral, mas relativamente à estatística em particular. A expressão mentiras, malditas mentiras e estatística, de facto, condensam todo um problema de manipulação de estatística e de manipulação de dados que, de facto, existe e com que nós contactamos no nosso dia-a-dia. Em particular, na questão dos jornais, porque foi aí que se focou o nosso estudo. Por exemplo, se pensarmos naquele título, o Iraque que vai comprar 100 milhões de armas à China para equipar a polícia, e se pensarmos que o Iraque tem cerca de 31 milhões de habitantes, não de polícias, de habitantes, de facto aquele é um número que não faz sentido naquele contexto. Não estamos a falar só deste tipo de erros, mas também deste tipo de erros neste estudo. E há já alguns livros, existem já algumas referências sobre o uso que é feito da matemática nas notícias e dos problemas que existem. Nomeadamente o último, News and Numbers, que teve agora recentemente uma edição nova, e o A Mathematician Reads the Newspaper, de Alan Paulus. Os outros dois focam-se a problemas em geral do uso da matemática no cotidiano, se bem que de forma pontual foca também este problema. No entanto, e apesar destes livros já existirem e outros como estes, existem poucos estudos sistematizados sobre este problema. Tentar identificar com frequência que de facto os erros ocorrem, qual é o problema, e de facto é nesse sentido que este estudo surge, como algo que procura reforçar conhecimento. Além disso, este estudo tem a particularidade de se focar na realidade portuguesa. Não existe, de que eu tenha conhecimento, ainda estudos feitos sistematizados sobre este assunto quanto à nossa realidade. Além disso, e comparativamente com estudos anteriores, consideramos um leque de erros matemáticos bastante mais abrangente, nomeadamente no que se refere a erros lógicos, de lógica informal, que também cabem dentro do leque de erros matemáticos. Para conduzir este estudo, tivemos de passar por várias fases, nomeadamente por definir certos conceitos. Foram consideradas todas as notícias presentes no jornal, exceto de secções como cultura e gastronomia. Os erros foram também categorizados e foram categorizados de duas formas diferentes para podermos cruzar. Foram categorizados quanto ao seu conteúdo matemático e aí identificamos erros numéricos, gráficos e estatísticos. Atenção que todos estes três tipos de erros englobam quer omissões, que são importantes para compreender compreender a informação, quer erros técnicos mesmo factuais. Quanto à objetividade, podemos classificar os erros em objetivos e em subjetivos. Os erros objetivos são aqueles que de facto resultam de um erro factual, de um erro técnico, e os erros subjetivos são aqueles que são omissões, distorções ou ênfases desadequados à informação que é dada. E estes, lá está, são aqueles que dependem daquilo que é entendido como algo necessário pelo leitor e pelo jornalista. A análise do conteúdo referiu-se a todas as edições do Jornal Sol e do Jornal Expresso entre o período de 1 de janeiro e de 31 de março de 2013. E para tal teve de ser feita uma grelha de codificação, que, depois de construída, foi devidamente validada.
Esta grelha de codificação servia para recolher os dados relativamente às notícias, quer quanto à forma, quer quanto ao conteúdo e quer quanto à identificação dos próprios erros matemáticos. Dos resultados desta grelha foi feita uma leitura principalmente quantitativa até à data e qualitativa, mas em pequenos aspectos. E o que é que nós conseguimos retirar já daqui da nossa análise? Existiam, nestas edições analisadas, 1867 notícias em condições de análise, portanto, que pertenciam que pertenciam ao jornal, exceto às secções de cultura e de gastronomia. Destas, apenas cerca de 20% tinham algum tipo de conteúdo matemático. Atenção que eu aqui não me estou a referir, por exemplo, a coisas como tem 20 anos, isso não foi considerado como conteúdo matemático. E estes 20% representam muito pouco, se formos a comparar com os tais 3 estudos anteriores que nós identificamos. De facto, nos estudos anteriores, a percentagem ali não seria de 20%, mas sim de quase 50%. Dessas 365 notícias, cerca de 40%, não é cerca de 40%, tinham algum tipo, em 40% foi identificado algum tipo de erro matemático. No que se refere à localização desses erros, 61 notícias de economia apresentavam algum tipo de erro, se bem que em números relativos, isso significa apenas 35% daquelas que foram analisadas nessa secção. Curiosamente, e isto, atenção, que são só 3, aquelas que eu vou referir aqui agora, mas na secção de saúde, 3 notícias foram aquelas que nós conseguimos identificar com algum conteúdo matemático e dessas 3, todas elas tinham problema. De facto, seria interessante, e será uma questão deixada em aberto, esta de poder explorar este dado. O que nós conseguimos detectar é que os erros mais comuns a nível do conteúdo matemático eram, de facto, os erros numéricos, portanto, tinham a ver com quantidades, com proporções, e também os erros subjetivos, ou seja, aqueles que tinham a ver com omissões ou com distorção de informação, que não tinham, de facto, a ver com erros técnicos factuais. No entanto, isso é relativamente aos dados totais. Porque se nós formos a ver, por exemplo, as colunas azul, que são relativamente só ao Sol, o que nós vemos é que os erros objetivos do Sol, dentro dos erros numéricos e, no caso também dos gráficos, são em maior número que os subjetivos, ou seja, de facto, os erros técnicos existem e eles são ali significativos naquele contexto em particular. O mesmo acontece relativamente ao expresso. Se nós formos a ver só a coluna vermelha, os erros objetivos numéricos são mais prevalecentes que os subjetivos numéricos e o mesmo acontece para os gráficos, o que indica, de facto, ali algum problema. Também verificamos que na maior parte das notícias com erros subjetivos, portanto, erros de omissão que têm a ver com a interpretação da informação, ou erros gráficos, a matemática é identificada como fundamental para a compreensão da informação, ou seja, quem lê a notícia precisa daquela informação para, de facto, compreender o que está a ler. E daqui podemos já tirar algumas conclusões, ainda que muito tenos, mas já podemos tirar algumas conclusões. Comparados com os tais estudos anteriores, de facto, o uso da matemática é escasso, o que pode indicar, e isto tem a ver com dados referidos, lá está, em estudos anteriores, uma possível falta de confiança do uso da informação. Portanto, não podemos diretamente relacioná-la com questões de literacia. O facto de prevalecerem os erros subjetivos não implicam necessariamente que haja uma falta de literacia matemática, e isto é uma questão que estamos agora a estudar, para tentar perceber o porquê. E, de facto, aquilo que eu chamei a atenção para a análise dos erros dos 2 jornais em separado, dá-nos a entender que existe um mau uso, quer de números, quer de gráficos, da construção de gráficos, e que esse, sim, não tem outra justificação que estejamos a ver que não seja, de facto, a falta de eficácia, a falta de algum problema de literacia, de matemática que possa existir neste contexto. E isto dá-nos algumas indicações sobre o trabalho futuro. Nomeadamente, lá está, perceber porque são cometidos os erros, já estamos a trabalhar neste sentido, e também melhorar a literacia matemática no que se refere àqueles pontos que identificamos em que, de facto, havia algum problema. E assim termino
a minha apresentação. Obrigada.